E aí, meus felinos e inscritos de outras espécies? Gato Negro aqui, continuando... Aliás, continuando não, mas gravando logo em seguida do meu vídeo explicando o que aconteceu com o nosso antigo mapa do Minecraft Alpha e Beta. Eu comecei esse novo mapa aqui e eu queria mostrar pra vocês essa mina abençoada que eu encontrei, cara. Porque, ó, vindo aqui... Calma aí. Esse aqui foi o primeiro diamante que eu encontrei. Aí você fala, ah, foi só um bloco de diamante, né? Não tenho por que você ficar feliz com isso. Pois é, só que daí a gente desce aqui e tem mais uma vez de diamante aqui embaixo. E dá pra ver que... Ih, caramba. Preciso pegar um balde com água e descer de novo. Dá pra ver que é uma veia grande de diamante, inclusive. Só que daí a gente segue aqui mais em frente. E adivinha o que a gente acha aqui? Se eu consigo sair d'água. Outra vez diamante! Cara, eu acho que... se juntar todos os diamantes que eu encontrei até agora, dá essa caverna aqui. Não, é sério, foi muita sorte isso daqui. Também tem que ver que a gente tá jogando agora no Beta 1.2. Então a geração de caverna e de minério mudou. Eu acho que é bem mais fácil agora de encontrar esses minérios. Mas ainda assim, 3 diamantes na mesma caverna é bem raro. Ai, ai. A gente tá aqui minerando ferro porque hoje eu quero fazer uma coisa um pouquinho diferente. Eu quero tentar fazer um sistema de trilho aqui de baixo. Mas eu não sei se vou fazer nesse vídeo. Na verdade, eu nem sei o que eu vou fazer nesse vídeo. Eu só queria gravar um vídeo de Minecraft. Que faz muito tempo que eu não faço isso. Talvez eu grave uma live hoje também. Igual eu falei, eu tô testando coisas novas aqui no canal. Talvez eu tente investir um pouco mais no canal. Pegar um editor de vídeo decente. Ih, caramba, não queria ter tapado aqui a água. Mas agora já foi. Ah, que maravilha essa musiquinha. Enfim, talvez eu compre um editor de vídeo decente. Veja alguns vídeos, estratégias sobre como melhorar a gravação. Tentar falar mais animado. Eu não sei. Deixa eu abaixar um pouco a música. Eu gosto dela, mas eu tenho que abaixar um pouco. Aqui, pronto. Ai, câmera mental. Tenho que abaixar um pouco porque o áudio ele é meio zoado no OBS. Então... eu tenho que ficar configurando o áudio porque quase sempre o áudio do jogo está estourado e o áudio da minha voz está baixo. E olha que eu não tô falando baixo, tá? Eu não sou uma pessoa muito silenciosa, por assim dizer. Bom, já que eu tô aqui, vou voltar pro meu formato antigo de vídeo. Inclusive, eu queria saber o que vocês acham desse meu formato, assim, tipo, eu tô jogando, mas a gameplay tá mais uma parte de fundo. Meu vídeo é mais eu falando sobre as coisas que estão acontecendo comigo. É mais um diário, né? E eu falando outras coisas aleatórias, né? Tipo aquele vídeo que eu falei de filosofia, enquanto eu jogava Minecraft. Enfim. Isso me lembra um pouco os diários de Minecraft do Leon. É engraçado, porque o Leon, ele também gravava os diários de Minecraft no beta, né? Nessa versão. Então tem isso aí. Eu acho. Vou pegar mais ferro porque 37 não é múltiplo de 8 e daí eu vou perder carvão. Se bem que carvão não é problema aqui também, né? Mas voltando aqui, eu tô perdendo foco muito fácil.
Eu tô voltando também no foco muito fácil, né? Eu voltei a tomar meu remédio para déficit de atenção. Eu tenho um TDAH muito forte. E aí eu tenho que tomar um remédio para isso. Só que nas primeiras semanas eu tenho esse efeito colateral que eu fico muito ligado. Acontece, né? Nossa, a mina era rápido. Mas enfim, voltando aqui ao Leon e o Diário de Minecraft. Eu tava vendo um vídeo dele e, cara, é bizarro, né? Porque o Leon hoje em dia é um youtuber muito famoso, muito grande. E se você for ver os diários de Minecraft, era ele reclamando de ter que viver num apartamento e ter que trabalhar e não ter tempo para gravar. É ele falando de dinheiro, é ele falando de cansaço, é ele reclamando que o microfone dele não tá funcionando e ele não consegue comprar outro. E o relacionamento dele com a Nilce também era interessante, né? Ele falando que ele tem que terminar logo de gravar porque a mulher dele já vai voltar para casa e ele ainda não lavou a louça. E a única coisa que ele faz é lavar a louça, e ele não fez isso ainda porque ele tava jogando Minecraft. E aí ele fala sobre... Se eu não me engano, né? Ele fala sobre ele ter TDAH também. Não me lembro agora se ele fala sobre isso, mas... Eu lembro que ter visto esse vídeo assim dele antigo, de quando ele tava começando, foi um negócio bem legal, esquentou meu coração. E o Leon é um cara que eu gosto muito. E eu achei aquele formato de vídeo dele muito legal, assim. É como eu falei, é como se fosse uma conversa, né? Não bem uma conversa, né? Como se fosse um diário, mas estou falando que é como se fosse uma conversa porque você escuta umas coisas triviais da vida da outra pessoa. E, de certa forma, você aproveita aquilo. É como você assistir um anime Slice of Life, por exemplo. Enfim. Queria comentar sobre um livro que eu li. Eu acho que... Porque, assim, eu tenho um amigo que ele tem um canal aqui no YouTube. E ele é DJ Oda. Vou deixar o link dele nos comentários. E ele assistiu os meus vídeos. E ele falou pra mim que ele achou super legal, tipo, eu comentando sobre filosofia enquanto eu jogava Minecraft. Então, isso aí me pegou de jeito, porque eu realmente não estava esperando que fosse algo que as pessoas fossem gostar. Então, eu acho que pra felicidade dele, pra continuar nessa vibe, eu quero falar sobre esse livro que eu li, que foi o Utopia. O Utopia é um livro clássico, foi escrito pelo Sr. Thomas More, de 1500 e pouco. E é legal que o Thomas More ele foi uma pessoa que, bom, obviamente ele realmente existiu, né? Ele era o autor. Mas além disso, ele realmente ocupava os cargos de conselheiro real, igual ele escreve no livro. Ele era um membro da alta classe britânica e ele ocupava um papel bem importante na sociedade. E por causa disso ele acabava tendo um contato com a política direto, né? E com a política do reino. E aí ele escreve esse livro, Utopia, criticando de forma indireta a condução do reino da Inglaterra e propondo como seria uma sociedade perfeita, né? O modelo ideal de governo. A partir disso ele mistura a realidade e ficção no livro. Ele escreve do ponto de vista dele, como Thomas More, como a pessoa importante do Reino Unido. Mas quem conta sobre a Ilha de Utopia é um aventureiro chamado Rafael Hitlodeu, que foi quem se aventurou e esteve presente lá. E aí é o Rafael Hitlodeu explicando para o Thomas More, e se eu não me engano para um bispo também, porque eu tô sem arco. Eu tô com arco, sim. E daí explicando para o Thomas More e para um bispo lá sobre a sociedade utopiana. E... Cara, é um livro bem legal, porque
A escrita dele é boa. Ele não é um livro maçante de se ler. Você consegue visualizar um explorador te contando todo empolgado sobre a ilha. Só que ao mesmo tempo você não se imagina com alguém contando pra você. Você imagina a própria ilha em si. Cara, é uma doideira, porque eu acho que esse é o melhor tipo de imersão que você poderia conseguir num livro. É não só você imaginar que você tá ouvindo alguém te contando alguma coisa, mas você imaginar que você tá imaginando as coisas que essa pessoa tá te contando. É você tá tão imerso na obra que você tá imerso na história que tá sendo contada dentro dela, na história da história. Eu acho isso sensacional. Enfim. Eu falo muito enfim, né? É um maneirismo de fala. Né? Quando eu quero dar um ponto e vírgula no que eu tô falando. Mas, continuando aqui. Então. Vamos falar continuando, ao invés de enfim, por enquanto. Nisso, ele traz muitas visões até que progressistas para a época no livro dele. E é engraçado porque ele faz isso de uma perspectiva cristã, porque o Thomas More ele era católico. E, inclusive, bom, faz um tempinho que eu li. Eu falo que eu acabei de ler, mas já faz um mês. Mas eu tenho quase certeza que era isso. Ele era católico e ele foi contra a reforma anglicana no Reino Unido. E aí ele perdeu o seu título de nobreza por causa disso. Deixa eu tomar uma aguinha. Então, ele traz, a partir dessa perspectiva cristã, alguns conceitos bem progressistas, como, por exemplo, ele é contra a pena de morte. E aí eu acho a defesa dele, do porquê a pena de morte é ruim, sensacional. Porque ele fala o seguinte: matar é um pecado, certo? Então, quando você define a pena de morte, você está cometendo um pecado em matar o prisioneiro. Mas aí você pode dizer que não é um pecado, porque está dentro da lei. Mas se você diz isso, você está supondo que a lei terrestre está acima da lei divina. Mas aí o adultério também é pecado. Você não pode trair sua esposa. Mas se legalizarem o adultério, ele vai estar sendo legalizado pela lei terrena. Então, se a lei terrena está acima da lei divina, caso legalizem o adultério, não tem problema mais você adulterar, né? Porque está dentro da lei, não é pecado. Portanto, pena de morte é o equivalente a adultério. Eu achei isso incrível. É uma linha de raciocínio muito boa. Aí você pode falar, não, mas espera aí, é pecado você matar. Não é que deixa de ser pecado porque está na lei. O que acontece é que a lei não precisa seguir a moral cristã. Mas aí a gente tem que levar em conta que o Estado britânico antes era um Estado católico, era um Estado religioso católico, e depois é um Estado religioso anglicano. Então, independente da época, ele é um Estado religioso. E não só isso, mesmo que o Reino Unido não fosse um Estado religioso, a religião era algo muito presente na sociedade de 1500. Então, você ter uma lei que atenta contra a fé, você ter uma lei que é um pecado, é algo escandaloso por si só. Uma lei que é um pecado é uma lei errônea. E isso eu acho e assim, é muito bom o jeito que ele discute isso. Porque ele realmente está discutindo. É o Rafael do Clodeu, é um conselheiro real linha dura e um bispo. E aí é ele questionando o rito Clodeu, é o conselheiro falando que bandido bom é bandido morto, e é o padre entendendo essa visão.
Minto, o Hitler ainda não tinha contado essa parte. Quem faz esse discurso é o Thomas More. Então, é o Thomas More fazendo esse discurso, o padre concordando com ele e o conselheiro linha dura discordando e falando que tem que matar. E aí o Hitler ele só meio que dá um apoio para isso, explicando sobre o sistema utopiano. E aí é interessante, porque assim, você fala, não, você não tem que matar a pessoa, você tem que botar ela para trabalhar. Você tem que transformá-la em escravo. E aí você tem a escravidão como sendo correto para se punir uma pessoa. Só que, quando ele diz escravidão no livro, ele usa essas palavras, ele usa escravo. Ele usa que você deve transformar um prisioneiro em escravo. Porém, contudo, entretanto, todavia, se você for parar para ver o que ele está falando lá, não é essa escravidão que a gente está acostumado, não é a escravidão de você ter uma pessoa sendo tratada como objeto. Eu não acho que escravidão seja o termo correto para se referir à ideia dele. Na verdade, o que ele está defendendo ali é servitude. Que é você ter uma pessoa em trabalho forçado. A servitude e a escravidão, elas são coisas... podem não parecer muito diferentes, mas elas são. A servitude é uma pessoa que fez alguma coisa e... bom, a pessoa ela pode ser servo também sem ter feito nada, né? Mas, enfim. Mas nesse contexto, não é uma pessoa que fez algo e como punição ela vai servir. E ela pode servir tanto a uma pessoa quanto a uma organização. A escravidão, o escravo, ele tem um mestre. Você não tem um escravo de uma organização. Talvez até tenha acontecido durante a história, mas é bem raro. O servo, ele é um trabalhador. Não remunerado, mas é um trabalhador. Agora, o escravo não. O escravo ele é um objeto. Ele pode ser vendido, ele pode ser trocado. E esse não é o caso do servo. E no caso do que o Rafael Hitler deu disso sobre a Ilha de Utopia e que o Thomas More confirma, o bandido, agora em condição de escravo / servo, ele não é tratado como um objeto. Ele é tratado como alguém que está sendo punido. Ele tem uma sentença, depois de um tempo ele é liberado, ele é tratado, a princípio, em condições humanas. Ele não é considerado um cidadão, uma pessoa com direitos plenos, obviamente, mas ele ainda não é um objeto. Ele tem seus direitos e deveres, ainda que poucos, e ele trabalha para o bem maior, por assim dizer, para pagar os danos que ele cometeu. Então, assim, você tem uma mistura aí de uma visão pragmática com uma visão religiosa. E é isso que você vai percebendo o livro todo. Embora a Ilha de Utopia seja mais pragmática do que religiosa, mas eu já vou entrar nesse mérito. E outro ponto progressista da Ilha de Utopia que as mulheres lá elas tinham direitos. Lembrando que a gente está em 1500, tá, pessoal? Eu não me lembro agora se elas podem votar, só que agora eu não me lembro se elas votam com autorização do marido, mas ainda assim já é algo muito pra frente para aquela época. As mulheres podem ter terras e casas, escolher sua profissão. Todo mundo é livre para escolher sua profissão lá. Ele diz que as mulheres acabam escolhendo as profissões mais tradicionalmente femininas por serem mais delicadas, mas elas não são obrigadas a isso.
Você, inclusive, pode ter mulheres no campo de batalha lá tranquilamente. Você pode ter uma mulher comandando um homem. Lógico, elas não são totalmente iguais aos homens, lembrando, 500. Mas, nos princípios da época, era algo bem pra frente. Além disso, a Ilha de Utopia ela se organiza de uma forma comunal, então não tem dinheiro, tudo é de todo mundo e do Estado ao mesmo tempo. E é um conceito bem interessante. Tem muito mais coisas do que isso, mas se eu for falar sobre o livro todo, eu vou ficar aqui falando o dia todo. Então, eu vou falar só de uma outra parte que eu acho muito interessante, que eu acho que vale a pena mencionar. Como eu falei, o livro ele tem um pouco do viés religioso, porque o Thomas More era uma pessoa muito religiosa e ele brigou com o rei da Inglaterra por causa disso. Mas Utopia não é cristã. Pois é. A Ilha de Utopia, quando Rafael Hitler descobre ela é composta por diferentes fés, mas o cristianismo não está presente nela. E digo mais, o estado de Utopia é laico. Você tem várias igrejas, várias religiões, você tem as igrejas que cuidam, né, do cartório, que era antigamente. E, obviamente, você tem o clero desempenhando uma função importante lá, mas o clero não era de uma religião única. A parte da vida religiosa de Utopia não era presa a uma única religião, você tinha liberdade religiosa na ilha. Tanto é que o Rafael Hitler e os seus camaradas de exploração vão espalhar o cristianismo quando eles chegam. E é interessante, porque ele inclusive fala que eles se interessaram muito pelas ideias de Jesus Cristo, assim como eles se interessaram pelas ideias dos gregos, né, porque eles apresentam a filosofia clássica da Grécia lá também, afinal de contas, a Utopia é uma ilha meio que separada do mundo. E eles falam que eles gostaram muito de Jesus Cristo lá, mas um dos cidadãos gostou tanto que ele começou a pregar de uma forma tão fervorosa em público que ele começou a falar, tipo, não, vocês aí que adoram outros deuses, vocês estão errados. E ele foi preso. E aí você pensa, então o Thomas More vai falar, no final das contas, a Utopia não era tão boa assim, né? Afinal de contas, o cristão não podia pregar. Não, negativo. Ele fala, aliás, o Hitler né? Não o Thomas More. Que isso, na verdade, é um bom sinal. Porque quer dizer que a Utopia, ela valoriza a coesão religiosa. Ou seja, você pode ter uma fé e você pode pregar ela desde que você não faça tumulto em público e não condene a fé alheia. E, de novo, isso é algo muito interessante. Porque se tivesse vindo de um autor laico, um autor republicano, ou um autor iluminista, tá certo que o iluminismo acho que vai demorar um pouquinho para chegar, mas assim, vocês entenderam, se tivesse vindo de um autor mais revolucionário, é algo esperado, mas isso vindo de um autor que é um cristão fervoroso é algo bem interessante e, como eu falei, demonstra que a Ilha de Utopia ela é mais pragmática do que religiosa. Isso aqui vai ficar legal, esse aqui eu vou subir lá depois. Então, era isso que eu queria compartilhar. Eu queria compartilhar a minha leitura do livro de Utopia, que eu achei muito bom. Muito bom mesmo. Eu recomendo. A Ilha de Utopia ela tem algumas coisas que eu não concordo, que eu não acho que serão tão legais assim. Mas também tem muitas coisas que você vai ver e você vai falar, putz, mano, faz muito sentido o que esse cara tá falando. E de novo,
se você souber o contexto histórico do livro, ele fica ainda melhor para você apreciar ele. Então, esse foi o vídeo. Eu só queria compartilhar sobre esse livro que eu estava lendo. E eu queria compartilhar com vocês enquanto eu jogo um pouquinho do meu Minecraft. Deixem aí nos comentários algum livro que você leu e que você quer falar sobre ele. Eu quero saber como anda a leitura de vocês. Ou se você tiver já lido Utopia também e quiser me corrigir em alguma coisa, ou quiser dar sua opinião também, sinta-se à vontade. Sinta-se à vontade para comentar o que você quiser. Inclusive, antes de eu terminar o vídeo, eu quero dar um salve aí para uma pessoa que não é do Brasil. Eu estava assistindo vídeos de Minecraft Alpha no YouTube e eu encontrei esse canal bem pequeno, um youtuber gringo do Reino Unido, se eu não estou enganado, chamado Klaus. E aí, tipo, o vídeo dele acho que tinha umas 5 visualizações. Foi uma das primeiras pessoas a assistir. E eu comentei no vídeo dele, ele foi super bacana, ele me respondeu, eu me inscrevi no canal dele, a gente teve um bate-papo lá, em inglês, né? E ele falou que ele ia se inscrever no meu canal também. Aí eu falei pra ele, cara, tudo bem, você pode se inscrever, pode ver meus vídeos, mas não sei se vai curtir muito, porque você é do Reino Unido, eu sou do Brasil, e, tipo, eu entendo inglês, mas eu sei que o inglês ele é muito falado no mundo, né? O português nem tanto, então assim, tem que levar em conta isso, não sei se vai curtir muito por causa da diferença linguística. E aí ele falou, não, fica em paz, isso daí não me incomoda não. Aí eu vi que ele se inscreveu, pá. Só que ele realmente assistiu o meu vídeo. E eu sei que ele realmente assistiu os meus vídeos, porque no vídeo seguinte que ele postou de Minecraft Alpha, ele comentou sobre um assunto que eu tinha falado, né, nesse vídeo meu, né, nesses meus primeiros vídeos do Observatório Alpha, que foi quando eu falei sobre o Minecraft Alpha te passar a sensação que você está dentro de um sonho. Então, eu fiquei muito feliz disso daí mesmo, ver que alguém de outra cultura, de outra língua, conseguiu apreciar um vídeo meu. E eu queria agradecer ele. E, é claro, eu vou estar deixando o link do canal dele aí nos comentários também, né? Quem souber inglês e gostar desse tipo de conteúdo, segue ele, por favor. E dá um salve lá no canal dele. Inclusive, eu vou voltar a fazer a parede dos inscritos e dos meus amigos, né? A parede das pessoas importantes que tinha lá no Observatório Alpha. E aí eu mostro quando eu fizer ela. Enfim, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. De ouvir eu tagarelando sobre as minhas leituras e sobre a volta do canal. Eu gostei bastante, eu tava com saudade de gravar esse tipo de vídeo. Tchau!